Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus nos abençoe, nos proteja nesta manhã, toda a nossa vida. Muito bem, hoje trouxe um assunto que fala de uma coisa básica que talvez tenha sido a coisa mais importante que o Espiritismo nos ensinou, que é a imortalidade, né? Do Espírito, a reencarnação do Espírito. Acho que é um dos grandes recados que ele vem nos trazer, porque aí tudo muda, né? Então, quando nós vamos falar assim de trajetória de vida, é uma trajetória de vida que faz parte da nossa encarnação, mas a nossa existência espiritual. Então, no processo de aprendizado, a pessoa tem momentos de profunda reflexão, às vezes, na busca de algum significado da sua existência, né? Que é quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, né? Então, a proposta da doutrina é tentar fornecer instrumentos e instruções para que eu possa construir, compreender a pluralidade de caminhos que eu vou ter que seguir nessa minha trajetória, né, de vida. Portanto, é fundamental conhecer as alternativas que nós vamos encontrar, né, e ter consciência clara, ter sabedoria dos caminhos a ser escolhidos. Isso é muito importante, né? Muito bem. Nós podemos dar um exemplo simples de como se fosse uma viagem, né? Quando a gente vai viajar, se você faz uma viagem com absoluto planejamento, né? Você decidiu viajar, vai ser uma aprendizado, uma oportunidade de aprendizado, mas se ela for planejada previamente, né? Vai levar em conta experiências anteriores que você já teve de viagem, acrescido de preferências e tendências atuais, né? Informações, indicações dos lugares onde você vai, né? Com certeza a viagem vai condizer mais com as expectativas que você está tendo, se você faz esse planejamento. O planejamento permite escolhas de caminhos mais objetivos, né? Servirá como referência. Por engano, a pessoa pode sair do trajeto, mas ela já tem uma referência de como sair desse trajeto errôneo. Então, tudo isso é de uma viagem planejada. Entretanto, supondo que você vai fazer uma viagem e não faz nenhum planejamento, nenhuma escolha, corre o risco, né, de levar você para trajetos perigosos, muitas vezes difíceis e penosos, né? Todo esse cenário pode ser ainda agravado por falta de ponto de referência. Eu tenho um exemplo pessoal. Uma época, a minha esposa é médica também, ela vai se aposentar. Mas teve uma época da vida, nessa trajetória da vida dela, que ela decidiu que ela ia ser atriz. Então, eu não quero mais ser médica, quero ser atriz. Pois não, vamos apoiar. E ela foi lá, fez um curso e tal, e o dia da estreia da peça dela era uma sexta-feira à noite. E a gente ia sair de férias no sábado. Eu com aquela ansiedade de já começar as férias no 0 minuto para aproveitar, né? Falei para ela, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir só peça. De lá a gente já sai para comer a pizza lá com os atores. A gente vai para casa. Se alguém lembra aqui, para ir para o aeroporto pegar o tal do Caprioli, que é aquele ônibus, né? Hoje é Lida, né? E o voo era 6 da manhã. Então nós não vamos nem dormir, tá? Então a gente sai vai para casa, se arruma. Bom, aí foi a peça, foi legal. Vamos para casa, 2 horas da manhã, raspando a perna, ninguém vai dormir. E aquela correria, papapá, pega o ônibus e vai. Tá planejado? Tá. Chegou no aeroporto, na fila para fazer lá o check-in. Ela tinha 12 anos, eu e ela. Ele, documento, por favor. Aí ela deu, o documento dela era um xerox
branco e preto, que era, na face dela, era só o preto, assim. Ele falou, você não tem o original? Não, mas isso aqui é do documento. Falei, moça, você precisa do original. E do teu filho? Falei, não tenho documento, eu tenho da Unimed, deixa eu fazer. Mas é meu filho. Eu falei, tá certo, é teu filho, tá? Aqui também é a senhora. Ou seja, pegamos tudo, vou perder o avião, volto para cá. Você entende como que uma viagem mal planejada acontece? Então, esse é o exemplo que dá. Então, nessa trajetória dessa nossa viagem, que a gente tente planejar o máximo possível para ter essas interferências, né? Inclusive, durante a nossa viagem, sempre vai ter algumas interferências, mas que a gente não quer. Tem uma história rara que diz que dois amigos estavam andando pelo deserto e depois de muito tempo, já cansado, né? Acho que já estavam meio cansados, meio irritados, um acabou agredindo o outro. E ele caiu. Aí ele levantou, pegou o seu cajado e escreveu na areia: hoje, meu melhor amigo me agrediu e me derrubou. E ele levantou, não brigou e foi embora. Aí chegou no momento, eles acharam um oásis, mergulharam, te refrescando, aí já estava mais tranquilo, né? Quando aquele agredido começou a se afogar. O outro rapidamente foi lá, pegou, trouxe ele para a margem, né? E salvou a vida dele. Dessa vez, ele pegou o seu saibro, foi numa pedra que estava no meio das vegetações, e lá ele escreveu: hoje, meu melhor amigo me salvou. E aí, o amigo, né, perguntou assim, ousado, né? Quando eu te derrubei lá, você escreveu na areia, mas quando eu te salvei, você escreveu na pedra. Por que isso? Então, quando um grande amigo nos ofende, nós devemos registrar as ofensas na areia para que o vento do esquecimento e do perdão se encarregue de apagar. Mas, quando o amigo nos faz algo grandioso, devemos registrar esse momento na pedra da memória e do coração, onde vento nenhum do mundo poderá apagar. Então, quando você estiver nesse caminho, mesmo o seu melhor amigo, vai ter intrigas, use o perdão, use a respiração, porque vai ter esses tropeços. Apenas um exemplo. Vamos seguir. Nós estamos dizendo, então, é que a letrinha está pequena, eu vou ler. Nós estamos dizendo, então, que dentro de você, pensando nas várias encarnações que você já teve, existe uma verdadeira multidão de pessoas, amor. Né? Quantos lugares você já viveu, quantas línguas você já falou, quantas pessoas você já conseguiu se relacionar em toda a sua existência até o momento? Uma pergunta difícil até de responder: quem é você? Né? Tamanha pluralidade de situações que você passou e vem passando. Né? Então, dessas existências, o que é importante saber é que existem alguns padrões emocionais, afetivos e mentais que vai determinando as suas escolhas durante toda essa, independente do lugar da sua profissão que você está sendo naquele momento, você carrega um padrão. Né? Você carrega esse padrão. E tem que mudar para também mudar o seu destino. Tem alguns padrões que você tem que permanecer, mas outros você vai ter que, em algum momento, mudar. Né? Caminhos que partem para você, às vezes, querer ir, e tem parte que você não quer. Né? Então, para a trajetória da vida, sempre escolhemos os padrões intelectuais e os padrões emocionais que já tem dentro da gente. E essa emanação emocional vai conformar o teu destino. Então, nós temos que cuidar dessa integridade. É muito importante cuidar da nossa integridade psíquica, pelo amor de Deus. Tenhamos o hábito da prece, da água fluidificada, do evangelho no lar. Vigiemos a nossa rotina.
porque a sua rotina diz qual é a sua sintonia. Aquilo que você faz mais durante a maioria do tempo revela as suas opções. Então, cuide da sua agenda, cuidando da maneira como você faz as coisas, como você come, como você dorme, certo? Como você se desloca, como você gasta o seu dinheiro, como você gasta o seu tempo. Hoje em dia, o que tem de coisa para desviar você das suas obrigações é impressionante. E ainda fica pitando, né, para você. Plim, 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 que você, né? É uma tortura. Muito bem, então, entenda que a boa divindade te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. Então, ponha isso na cabeça. Então, não adianta reclamar, porque você está no lugar que devia estar. Às vezes, isso aqui é uma frase, parece um pouco mórbida, mas ela é muito profunda, que diz assim, às vezes, quando você está num lugar escuro, isso pode significar uma situação também, né? Esse lugar, você pode até achar que você está enterrado, mas na verdade você foi plantado. Então isso é uma profunda reflexão. Então, mesmo na hora da dificuldade, pode ser que seja um momento que você está sendo plantado para você lutar, vencer a terra, sair do seu broto, viver uma dama de árvore, flores e gerar os seus frutos conforme a sua capacidade psíquica, emocional e moral naquele momento. Tá bom? Então, nós precisamos ter muito mais resignação do que mais resignação e de aceitação do que coragem para romper portas, às vezes, que foram sabiamente trancadas. Então, eu preciso fazer uma grande coisa, eu preciso romper. Não, você tem que ter muito mais resignação e aceitação das coisas que estão ao seu lado e entendimento. Às vezes você quer romper um lugar que, como disse, está sabiamente trancado. Não é para você. Né? E tomar cuidado também da tal da liberdade. Né? A liberdade não é fazer o que se quer. Ter a liberdade de usar droga, você não é. Isso é escravidão, não é liberdade. Você coloca isso numa escravidão. Né? Liberdade é fazer com sabedoria o que tem que ser feito. Aí isso é liberdade. Fazer com sabedoria o que tem que ser feito. Liberdade é ter autonomia interior, espiritual. Autonomia moral, e ela está mais em resistir do que abandonar. Tá bom? Então, nós vivemos num momento que é preciso agarrar-se ao posto. O que é isso? Agarre-se ao lugar que você está. Porque Bezerra de Menezes dizia assim, ó, nós vivemos num momento que é preciso agarrar-se ao posto em que se foi colocado. E ele diz, fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. Tá certo? Então, primeiro, entender que você está no lugar certo e que é ali que você tem que estar, que a espiritualidade vai ter mais facilidade de te encontrar. Quem disse isso? Nosso grande Bezerra. Agora eu vou contar aqui uma historinha das dificuldades dessas trajetórias de vida que a gente tem que mudar e às vezes a gente carrega umas coisas que demoram séculos e séculos. Então existiam duas grandes famílias bem na divisa de Minas Gerais e de São Paulo. Duas fazendas ali. As duas famílias eram separadas ali por um rio e de uma cerca. Na família mineira nasce uma criança. Essa criança cresce, quando ela tem 18 anos, ela resolve ir lá para o Marquinhos do Rio. Aí ela olha e fala assim, mas essa cerca aqui está certa não. Ela é mais para lá. Foi lá e pôs a cerca mais para frente. O que aconteceu? Deu briga. Deu briga, tirou o peito, pum, morreu. Muito bem.
Chegando ao mundo espiritual, a decisão, qual foi a decisão agora? Bom, agora quem é da família paulista nasce na Mineira, quem é da família nasce na Paulista. Vamos inverter. Inverteu. Aí ele nasceu do outro lado. Cresceu. Quando ele tinha maioridade, ele foi até a beira do rio. Chegando lá, ele disse, tem algo errado aqui. Saci, era para estar mais para lá. E pôs a cerebral. De novo, tiroteio, briga, morreu desencarnado. Aí, vai, até ele foi alertado, não faça isso, seu bisavô fez isso, que era ele mesmo. O bisavô era ele. Seu bisavô fez isso, não deu certo, não fazia, fez. Então, são as tendências que a gente carrega. Né? Vem a expiação, mas... Bom, mudou de cerca, morreu lá, perdeu-se 200 anos. Reencarnou, resgatou, mas resolveu? Não. Viver a experiência, mas o pensamento não mudou. O padrão emocional não mudava. Chegou então lá no mundo espiritual, decidiram que iam voltariam desde de novo, inverte tudo de novo. Nasce daqui, agora nasce lá, daqui, nasce para lá. Trocado. Aí o anjo guardião disse assim, ó, você me promete uma coisa? Você fica longe 1,5 km daquela cerca. Você não vai lá para aquela cerca. Repita comigo. Eu tenho trauma de cerca. Eu tenho trauma de cerca. Repete. Era o espírito, o anjo da guarda tentando ajudar. Mas não vai lá perto dessa mulher. Tá certo? Nasce a criança, ela faz 18 anos, e o que acontece? Ele vai lá. Então, volta dos padrões, ele vai visitar, ele está tudo lá, ele dorme, aí um dia até ele dorme, e o anjo vai e fala, cara, isso aqui não é brincadeira não, esquece esse assunto, pelo amor de Deus, né? Vamos especular. Será que é um espírito que não se contenta com o que tem? Será que se trata de alguém que não consegue mostrar a gratidão daquele que conquistou? Ou é um padrão? Ou ele gosta de transgredir, né? Gosta da adrenalina? É um padrão emocional, né? Então, assim, não é fácil, isso aqui é para mostrar para a gente que não é fácil estar no comando na trajetória da nossa vida. Não é fácil. Essa história conta muito bem a dificuldade, é uma história real, né? E que é difícil, às vezes, estar no controle aí no comando da trajetória da nossa vida. Disse Jesus, crê em mim que te levareis e onde não queiras ir. Né? Então, temos que sintonizar o pensamento com o Criador, que tem sabedoria infinita. Tem que seguir Jesus Cristo. Tá? Se você estiver interligado com os seus ensinamentos, tudo vai facilitar essa sua trajetória. O menor gesto de bondade será nosso advogado em qualquer lugar, e isso irá nos defender. Qualquer coisinha de bondade será nosso advogado da nossa defesa. Tá? Mas não basta. A garantia da nossa estabilidade, a nossa real felicidade é aquilo que for construído na nossa intimidade. Então vem de dentro, certo? E para mudar esses padrões que nos acorrentam muitas vezes, veja o exemplo que nós fazemos, precisamos realizar uma trajetória interior primeiro, né? Para que a nossa trajetória externa se modifique. Então primeiro eu tenho que mudar por dentro, meus padrões, aí eu consigo exteriorizar na minha trajetória. A trajetória de uma vida terrestre é apenas um momento, né? Então o nosso tempo se esgota assim num instante. E esta linda oportunidade de viver no meio da multidão chega-nos ao fim. Sábio é quem sabe aproveitar esta breve temporada para semear o bem, trilhando o caminho do coração. Chico Xavier dizia assim, ó, a vida é feita de momentos. Momentos pelos quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso aprendizado. Nada é por acaso. Precisamos fazer a nossa parte. Desempenhar o nosso papel no palco da vida.
lembrando de que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então, uma profunda frase de Chico nesse aspecto, né? Então, vamos tentar levar a nossa vida mais leve, vamos tentar acertar os ponteiros, né? Tentar não brigar, resistir ao tempo, né? Pelo contrário, alie-se a ele, deguste cada passo dado nessa trajetória e não se assuste com os espinhos, porque é ele que te leva para frente, né? Desista de qualquer resquício de infelicidade, desista disso e apoie-se na certeza sempre de dias melhores. Às vezes, na vida, a trajetória parece até correta, mas a gente entra na contramão. Então, às vezes, eu estou na trajetória correta, mas estou no sentido errado. Para dar um exemplo disso, eu já trouxe uma vez, mas eu vou trazer de novo, porque é maravilhoso. Essa é Clarice Lispector. Então, nós vamos ler aqui o seu texto. Tá? Então, vamos lá? Olha só. Não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza. Nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer mais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sentiu o peso ou não? Vamos ler ao contrário? Agora nós vamos numa outra direção. Uma outra trajetória. Vamos de cima para baixo. Eu te amo. Jamais usarei a frase já te esqueci. E sinto cada vez mais que alimento um amor. Não poderia dizer mais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza, ainda te quero como sempre. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Sentiram a diferença? Então é isso que era o recado que eu queria dar hoje. O pensamento dentro da nossa trajetória, que às vezes a gente pensa que está no caminho certo e está, mas está no sentido errado, e olha como muda tudo, né? Muda tudo, muda completamente, né? Então, para encerrar, uma frasezinha de Chico, né? Que diz assim: gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. Boa semana a todos. Pense aí nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus atos, para que sua trajetória fique mais leve, mais correta dentro do possível, que a gente tente acertar o nosso caminho, apesar dos desvios que a gente mesmo causa para nossas vidas. Boa semana.